Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estar falando aí da Softstart SW007. Eu vou estar apresentando para você a partida simples, que é a partida com 2 fios, e a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do diagrama, ok? Então vamos lá, eu vou apresentar para você a parte física. Não se esqueça de estar se inscrevendo aí no canal, deixar seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Então aqui pessoal, nós temos a parte física de uma possível ligação e temos também a parte do diagrama, o esquema de representação. Neste caso aqui, é uma partida simples, né? A partida com 2 fios, é a partida recomendada pelo fabricante. Você pode estar aplicando esse tipo de partida para uma soft SSW07. A maioria dos fabricantes eles vão ter as suas recomendações. Cada software vai ter a sua especificidade, sua forma de partida, e aí você deve fazer a consulta no diagrama. Mas nessa aula a gente aproveita. Além de a gente aprender sobre esse modelo de software, nós também aprendemos a associar o que está escrito e o que está fisicamente colocado. Então aqui no nosso esquema aqui é possível a gente ver na nossa ilustração os componentes, como eles estão interligados e distribuídos. E é fácil a gente fazer uma comparação com o que a gente tem no físico em relação ao que a gente tem no escrito aqui no diagrama. Então, neste caso aqui, nós temos um espaço aqui, eu vou começar logo por aqui, ó, que seria um transformador. Quando a gente usaria um transformador nessa instalação? Quando a tensão de alimentação da software é diferente da tensão de alimentação da rede. No caso, se essa software fosse, por exemplo, 220, eu poderia utilizar um transformador rebaixador de 380 versus 220. Se a software fosse alimentada em 127 volts, por exemplo, e tivesse numa rede trifásica de 220, eu poderia estar utilizando um transformador rebaixador de 220 para 127, certo? No caso, se a software for alimentada em 220 e a rede for 380 e de repente em trifase neutro vou ter 220, então vou poder estar alimentando essa software sem a utilização de um transformador. É interessante, se for o caso, você utilizar um transformador, porque você vai garantir a isolação. Então, se você quiser estar utilizando um transformador para proteção do sistema microprocessado, você vai garantir proteções melhores para o circuito eletrônico da software. Mas aí, no caso, se tiver necessidade, caso você precise rebaixar a tensão, você utilizaria um transformador aqui para poder alimentar a parte de comando da software. Então aqui a gente tem o espaço onde seria um transformador. Na saída do transformador, se houvesse o transformador, nós teríamos o que aqui? Nós teríamos uma proteção. Aqui eu tenho representado um fusível. No caso aqui da nossa software, da nossa instalação física, nós temos o que? Um disjuntor, certo? Para fazer exatamente esse papel aqui, o papel do fusível. Então a gente utilizou um disjuntor bipolar, certo? Um disjuntor que aqui no caso a gente estaria utilizando fase e neutro, certo? Então aqui é a linha de alimentação do comando da Softstart, da parte eletrônica. Então a gente começa logo analisando o seguinte, ó. A primeira coisa que tem que fazer é fazer o quê? Alimentar a software. Onde é que eu ligo e energizo essa software para ela poder eletronicamente fazer a monitoração, fazer o processo de partida? A software tem que estar energizada independente de se tem a tensão na entrada ou não. Então, independente de qualquer coisa, a software precisa ser energizada em uma fonte que vai garantir a sua alimentação. Que a partir dessa energização, ela vai poder monitorar a partida, vai poder monitorar a linha de força do motor, a linha de força de entrada, a linha de força de saída. Então, é necessário que a software esteja energizada em uma fonte independente. Então, aqui ó, nós temos a 1 e a 2, que é a parte onde energiza a software. Uma vez, sem você fazer nenhum tipo de comando, de conexão, você garantindo a energização, a Softstart ela já liga e já vai ficar disponível para você fazer as configurações necessárias, certo? Então, o primeiro passo é energizar a software. Então, treinando a questão de comandos e associando o que a gente tem no físico, onde é que nós teríamos essa parte aqui? Se você observar aqui, nós temos o neutro, que é aqui está representado pelo condutor azul, e o condutor fase, que está representado pelo condutor amarelo. Observe que o condutor fase, ó, nesse caso aqui, se fosse fase neutro, aqui a gente está usando apenas o fusível,
ele estaria conectado em A1, né? Então você vê, ó, que ele vai aqui a conexão em A1. Aqui na nossa soft, A1 é esse primeiro borne aqui, certo? Então observe que ele vem aqui do positivo, saindo do disjuntor e entra aqui em A1 da soft. Então aqui já é o ponto de alimentação, certo? Então a gente acabou de observar isso aqui, ó, esse ponto aqui, daqui até aqui, certo? Então já estamos aí treinando a parte de comandos, a relação do que tem no físico com o que tem no diagrama. E a gente também já faz análise elétrica, né? A gente precisa alimentar a soft, e aqui eu tenho o A1, por regra, alimenta no condutor de potencial fase, certo? Então tá aqui, ó, no A1. Perfeito. A outra parte é o neutro, né? No caso aqui não é corrente contínua, é corrente AC, tensão AC, então aqui é o negativo. Aliás, o neutro, certo? Vai estar ligado em A2. Então A2 aqui é o condutor azul, certo? A2 seria esse borne aqui que está aqui do lado, certo? Então aqui seria A2, certo? Então observe que o A2, o A1 aqui, o A2, na verdade, está aqui nesse ponto, ele não está conectado em nada a não ser vindo da saída do transformador. Então, nesse caso aqui, a princípio não se está utilizando, a princípio, para o comando, só está se utilizando o neutro, claro, para ligar o A2 da soft, que é justamente para poder energizar ela. E se a gente observar aqui, ó, ele também está ligando esse ponto aqui, ó, que é o comum. O comum de quem? O comum dos contatos auxiliares da soft, ou seja, a soft, no caso dessa soft aqui, ela tem dois contatos auxiliares, dois relés. Dois relés que vão energizar ou vão ligar alguma coisa, certo? Quando a soft der o comando. Quando a soft disser, ó, parte, sinaliza que eu entrei, ou liga alguma carga externamente, então essa soft aqui, e a maioria das soft, elas vão ter relés, vão ter saídas. No caso aqui, a gente considera que os relés são saídas digitais. Nesse caso aqui, essa soft tem duas saídas digitais. Tem um relé 1 e o relé 2, certo? Então, aqui no relé, né, no negativo da nossa soft, ele vai estar utilizando, certo? O negativo, aqui, ó, observe que tem um ponto de conexão do terra aqui, é o negativo, ele vai estar utilizando para acionar e dar o comando de algum dispositivo através dos relés. Então, eletricamente, se você observar, nós temos aqui o negativo ligando a 2 e temos o negativo no comum do 14 e 23, que vai fechar com 13 ou que vai fechar com 14, certo? Então, uma vez esse contato fechando aqui, ó, ele vai fazer o quê? Vai energizar essa bobina aqui. Observe que a bobina, ela está ligada aqui, ó, no condutor fase, na extremidade da bobina aqui está ligado no condutor fase. E quando eu tiver o acionamento comandado desse relé 1, comandado pela soft, eu vou fechar esse contato e vou garantir a energização desse contator. Então, o condutor aqui, que seria o condutor neutro, está passando pelo contato auxiliar do relé RL1 para energizar K1, certo? Então, uma vez, quem vai dar esse comando aqui, quem é? É a soft start, certo? Então, isso aqui é a bobina do nosso contator, a gente já viu, e aí a gente procura aqui onde estaria essa parte que a gente analisou agora. Então, ó, observe, aqui, ó, eu tenho essa parte, toda essa parte aqui, saindo aqui do disjuntor, e vem chegando aqui na soft, aonde? Chegando no nosso A2 aqui, ó. Veja só aqui, ó. A2 está aqui, ponto de conexão e o ponto de conexão A2. Então, está exatamente aqui, ó. Eu tenho a saída aqui do disjuntor, chega aqui em A2, certo? E segue para onde? Para A1 do contator. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Chega aqui em A2, no ponto de conexão aqui, chega aqui em A2 e ele segue e vem aqui no contator, em A1 de K1, no caso, o A2 de K2, de K1, certo? Aqui não tem a nomenclatura, mas aí não importa, você pode energizar qualquer lado aqui, que vai garantir a diferença de potencial no contator. Por regra e por norma, né, a gente vai energizar o A2 com neutro e o A1 com positivo, no caso, ou no caso se for tensão alternada, vai ser com o fio, o condutor fase. Aqui, essa parte aqui eu vou explicar para vocês que não tem relação com o nosso circuito, né, aqui de comando. Essa parte aqui é apenas uma proteção
para na hora da abertura e seccionamento e energização da bobina, você não tenha uma tensão gerada aqui, uma tensão parasita, né? Aí você tem aqui um capacitor e você tem aqui um diodo, um resistor, né? Para poder justamente filtrar essa tensão gerada o campo eletromagnético gerado aqui no contator. Então, para garantir que você não tenha um retorno de tensão, uma força contra-eletromotriz aqui na bobina do contator, você tem esse filtro aqui formado pelo resistor e pelo capacitor, para garantir que a extinção dessa tensão, dessa força contra-eletromotriz aqui, dessa tensão que vai ser induzida aqui nesse ponto, gerada pelo campo eletromagnético da bobina do contator. Então, isso aqui é uma proteção para que eletronicamente não tenha dano a soft start, certo? Então, vai ter sempre essas proteções aqui, mas aí não vai influenciar em nada na lógica do nosso comando. Por enquanto, a gente está fazendo análise elétrica, né? Então, nós vimos aqui que esse contator K1, ele é energizado pelo relé RL1 em função do comando da software. A software é que vai dizer em que situação esse cara vai bater, vai fechar o contato energizando K1, certo? Daqui a pouco a gente discute, a gente fala sobre isso. Então, a gente já avaliou as conexões aqui da alimentação da software, já entendeu aqui a energização do contator K1, já entendemos que quem coloca o contator K1 é a soft start através do relé RL1. Nesse diagrama aqui, nessa forma de ligação, eu tenho um contato aqui disponível auxiliar, que é o RL2, certo? No manual da soft start, vai ter as indicações que essas saídas relés aqui, elas são configuráveis. Você pode definir em que situação essas saídas elas vão mudar o estado delas, certo? No caso dessa saída aqui, a soft start ela garante que se houver uma falha ou ela não energizar, ela não concluir, não iniciar a partida por algum motivo, por alguma falha, alguma falta de alguma anomalia no sistema, então ela vai garantir que não fique energizada a entrada da software. Então ela vai manter o contactor aqui K1 aberto. Então a garantia, uma segurança que a software vai definir aqui e vai cortar a sua própria energização, certo? Uma vez energizando, estando tudo normal e a software entende que está tudo ok, então ela vai garantir que o contator fique energizado, certo? E aí ela inicia seu processo de partida. Então, nem sempre essa funcionalidade aqui, essa função é usada. No caso, nesse formato aqui é usado, certo? Isso aqui é opcional, você pode não usar, isso aí vai depender da condição, mas para essa situação aqui é isso. Uma vez a software ficando em condição normal, pronta para a partida, ela já manda o contator aqui bater e fechar e garantir que R, S e T fique energizado na entrada da software, certo? Então nós temos o que aqui? Nós temos um modelo de partida, que é um modelo de partida apenas 2 fios, certo? Veja que a simplicidade dessa partida aqui não tem complexidade alguma. Eu tenho apenas aqui na entrada digital D1 um acionamento que aqui seria o ponto 6, né? Você está vendo aí, observe que tem um ponto 6 aqui. Esse cara aqui é um botão, é um botão, e essa botoeira aqui ela é de posição fixa, certo? Uma vez eu mandando ela para a posição 1, fechando o contato, eu vou chegar com o valor de tensão aqui na entrada D1, certo? E observe que está ligado aonde? Ó, preciso chegar com o sinal, o condutor fase aqui, certo? Então o condutor fase precisa chegar em D1 para a software entender que deve partir. Então, quem dá o comando é esse botão aqui, que é o botão de partida. Então, a entrada D1 aqui é utilizada para quê? Para partida. No caso, a D2, DI2 e DI3 são entradas digitais que estão disponíveis para outras funcionalidades. No caso, eu poderia ter uma partida aqui, aquela partida famosa, partida chamada partida 3 fios, e essa partida 3 fios, ela seria o quê? Eu teria um pulso para partir e um pulso para desacelerar, um pulso para desligar o motor. No caso, seria uma partida utilizando a entrada aqui DI2, mas aqui, nesse formato aqui, eu só estou utilizando a entrada DI1, certo? Então,
Uma vez eu mantendo essa entrada energizada, a software vai iniciar seu processo de partida, a partida do motor, e vai fazer o bypass e vai manter o motor energizado a partir dos seus comandos aqui, certo? A partir dos RCRs, os seus firistores, certo? Seus semicondutores de potência, ela vai estar mantendo o motor ligado. E uma vez essa entrada D1 aqui indo para zero, ou seja, você cortando a alimentação nessa entrada D1, a software entende que deve fazer o processo inverso, desligar o motor, aí desacelerar, se tiver configurada a desaceleração, e aí desacelerar. E uma vez você acionando o botão, a software entende que ela tem que iniciar o processo de partida, que é fazer a aceleração com controle de tensão ou com controle de corrente, vai depender da configuração, certo? Então é basicamente isso, não tem complexidade. E aí, para a gente fechar, você observa que aqui, essa parte, justamente essa parte aqui de K1, onde eu tenho essa conexão aqui com o fusível, que no caso aqui a gente tem um disjuntor, na verdade, um disjuntor bipolar. Tá aqui, ó, essa parte aqui, seria esse ponto aqui, certo? E aí a gente observando, aí a gente vem aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, que é A1 do meu contator. Então, eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, que é a conexão do contator. Aí aqui eu tenho uma derivação, nesse ponto. Aqui, ó, tem uma derivação. Justamente aqui, ó, eu tenho uma derivação nesse ponto aqui, que numa situação real seria um Born, certo? Tem uma derivação, e essa derivação é exatamente essa derivação aqui, certo? Que vem aonde? Que vem no meu A2 da minha SSW07. Exatamente isso aqui, ó, certo? Desse mesmo ponto aqui, ó, desse mesmo ponto, observe que eu tenho uma derivação também, que é um ponto comum, a gente pode considerar que é um ponto comum que vai aonde? Que vai no contato auxiliar do nosso acionamento, que é a nossa botoeira de acionamento. E sai na outra extremidade, no nosso contato auxiliar, que seria aqui, poderia ser representado por 13 e 14, que é contato NA, certo? A gente pode considerar que é um contato NA, que ele é desenhado aberto, ou seja, a condição de repouso dele pode ser aberta. É de repouso porque quando eu abro, eu secciono e aí não vai ter acionamento de nada. Então a condição de repouso dele então nesse caso aqui, esse contato aqui é um contato NA, certo? Então veja que ele vai aonde? Ele vai aqui, ó, na bobina, na entrada D1 da software. Só é passar pelo botão, vem da fonte, que aqui no caso seria o meu condutor fase, vem da fonte, joga na entrada do botão, passa pelo botão e volta para a entrada D1, que é exatamente esse ponto que nós estamos observando aqui, ó. Veja que é muito fácil a gente entender. É evidente que dentro de um painel elétrico, quanto mais complexo for o comando e maior for a instalação, não é possível você fazer uma avaliação olhando pelos cabos. Você vai olhar pelos cabos se realmente não tiver o diagrama, e aí você vai ver alguns pontos de acordo, se tiver um problema, né? Se no caso for uma montagem, não vai dar para você fazer. Se for um diagrama grande, não vai dar para você fazer. Se for um projeto grande ou um painel grande, não vai dar para você fazer, montar todo o painel sem um diagrama elétrico, sem um caderno de diagrama, né? Claro, você vai ter que ter todo o projeto para poder montar. No caso de uma manutenção corretiva, onde está existindo uma falha, um problema, um defeito, se você não tiver o diagrama, o diagrama você vai, claro, vai analisar dentro do painel, olhando ponto a ponto. Aí é a única solução. Mas, no caso de você ter a documentação, ter um diagrama, você vai utilizar o diagrama. Então, o único caminho e o melhor caminho para você diagnosticar defeito, entender e analisar eletricamente um circuito, você precisa ter o diagrama. Só que para você analisar eletricamente o circuito, entender o que tá escrito e o que está no físico, você precisa fazer o quê? Você precisa aprender a associar isso, certo? Então, exatamente o propósito da nossa aula aqui é justamente isso, mostrar para você o funcionamento, a lógica de ligação da soft start e mostrar para você, e você já, ao mesmo tempo, você já aprende a fazer essa relação. Então, o que faltou para a gente analisar aqui só é a parte de força. A parte de força não tem bicho de sete cabeças, né? A gente tem a entrada da soft, que é representada pela letra R e ST. Algumas softs elas vão representar como L1, L2 e L3, certo? E a saída T1, T2 e T3. Aqui nós temos a RST, que é a representação da linha de entrada da rede, que vem da rede.
E aqui nós temos o V e W, que representa a conexão do motor. E no caso, se fosse outro dispositivo, poderia ser T1, T2 e T3, certo? Não tinha problema. Ou T1, ou T4, T5, T6, certo? Mas o que seria normal seria T2, T4, T6, os números pares, certo? E aqui geralmente seria em cima seria T3, T3, T4, T1, T2 e T3, ou T1, T3 e T5, T1, T3, T5. Isso aí é muito relativo, vai depender da nomenclatura, vai depender do fabricante, vai depender de nacionalidade do fabricante, mas o comum geralmente é isso aqui. E aí você faz a consulta necessária nas literaturas. Certo? Então, essa parte aqui a gente já havia falado em outra aula. A gente não utilizou os fusíveis, a gente utilizou um disjuntor motor para proteção. Certo? É tão eficiente quanto, certo? Os fusíveis, eles podem, aqui você tem a representação de uma chave seccionadora, e essa chave seccionadora ela é porta-fusível, e aqui você tem os fusíveis empregado nessa chave seccionadora. Então, aqui no nosso desenho, a única diferença é que o nosso desenho está um pouco mais atualizado. O nosso físico já está mais um pouco atualizado em relação ao nosso desenho, né? Então, nós utilizamos um disjuntor motor ao invés de utilizar uma chave faca com fusíveis. Ok? Então, é isso aí. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, dar seu like e se inscrever no nosso curso de comandos, EFEC. E você não vê só apenas conceitos de comando, mas você vê aulas avançadas nesse estilo aqui, certo? Para você aprender bastante, porque o que vale realmente é você entender o conceito. A parte de execução, para você ir lá apertar um parafuso, isso é o mínimo. O que é importante mesmo é você entender o conceito. Na nossa área, isso é o que importa. Na nossa área técnica, isso é o que importa. É você aprender o que está escrito, associar, analisar eletricamente, fazer análise elétrica. Então é isso aí. Valeu, até a próxima com o professor Divan.